Canal Edson Lima, amor, alegria e paz, a paz de Deus em seu coração. E hoje vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar: os ressuscitados terão novo corpo. Antes de você assistir este vídeo, meditar na palavra de Deus, se inscreva no meu canal Edson Lima, ativando o sininho, comentando, compartilhando e dando aquele like para ajuda e o crescimento do canal. E vamos à palavra de Deus, neste vídeo de número 95, a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 39 em diante, que a palavra de Deus diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes, outra a das aves. Há um corpo celeste, um corpo terrestre, mas há uma glória do celeste, outra do terrestre, uma glória do sol, outra glória da lua, a glória das estrelas, outra glória das estrelas, e uma estrela é diferente em glória de outra estrela. Assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção, semeia-se em ignomínia e ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor, que é o poder. Semeia-se o corpo animal, que é o corpo adâmico, ressuscita o corpo espiritual, que é o corpo de Jesus. Se há um corpo animal, há um corpo espiritual. Assim como também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, que é Adão, o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual, que é o Senhor Jesus. O primeiro homem da terra é terreno, que é Adão. O segundo homem é do céu, que é Jesus. Qual o terreno, tais são também o celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, traremos também a imagem do celestial, que é Jesus. Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o reino de Deus não herdará a corrupção, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, como diz aqui a palavra de Deus, o primeiro homem da terra foi feito do pó da terra, que é o animal, que é o Adão. O segundo, espírito vivificante, que é o Senhor Jesus, que é o celestial. O primeiro homem é o animal, o segundo é o espiritual. O primeiro é Adão, o segundo foi Jesus. Que o primeiro é terreno, o segundo é celestial. Então, aqui, como diz, há uma diferença entre carne e carne. Há uma carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves, outra dos homens. E há uma diferença. Então, aqui está se tratando da ressurreição. Em que corpo nós viremos? Então, semeia-se o corpo da corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se o corpo da fraqueza, ressuscita em vigor e poder. Aqui, quando a gente morrer, esse corpo de pecado, quando nós ressuscitar, nós cristãos, vai vir com um novo corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo espiritual, um corpo com a natureza celestial. Então, não vai ser esse corpo. Já os que morreram no pecado, vai voltar com o mesmo corpo, corpo corruptível, corpo de pecado. Vai voltar com o corpo, vai voltar com o mesmo corpo, agora em pecado. Já os cristãos vão voltar com um novo corpo espiritual, um corpo santo. Então, aqui a diferença.
como diz a diferença entre uma glória do sol, outra glória da lua, outra das estrelas, a diferença entre estrela e estrela. Como assim a diferença também entre os cristãos e o ímpio. Então, os ímpios na ressurreição vão voltar com o mesmo corpo de pecado. Já nós cristãos vamos voltar com o corpo incorruptível, um corpo santo, um corpo sem pecado, um corpo santo, como de Jesus. Jesus, quando morreu e foi ao sepulcro, passou 3 dias no sepulcro, ele não viu a corrupção. O corpo dele, porque Jesus não apodreceu. Hoje, se a gente morrer em 24 horas, já está em estado de decomposição. Jesus não passou por isso, porque Jesus era filho de Deus e é santo. Quando Jesus morreu, Jesus desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno, do diabo, e subiu à terra, se apresentou aos seus irmãos, se apresentou aos discípulos, a Maria, sua mãe, e retornou aos céus, que hoje se encontra à direita de Deus, e em breve voltará para nos levar. Então, aqui diz que os mortos terão novos corpos, os mortos que morreram em Cristo. Já os ímpios vão voltar com o mesmo corpo, que é o corpo do pecado, o corpo com a natureza adâmica, natureza animal, que é essa natureza, esse corpo corruptível, o corpo do pecado. Mas nós cristãos vamos voltar com o corpo incorruptível, corpo espiritual, o corpo que é dado pelo Senhor Jesus, um corpo novo, incorruptível, sem a corrupção, sem o pecado, mas um corpo santo. No dia do arrebatamento, tanto os que foram arrebatados vai ter novo corpo, como os que morreram em Cristo e ressuscitou vai ter novos corpos. Então aqui nós estamos se tratando como na ressurreição os mortos em que corpo vai vir. Então, como já falei aqui, os ímpios vão voltar com o mesmo corpo pecaminoso e os cristãos vão voltar com o corpo santo, um corpo espiritual. Então, para ser julgado pois um vai estar diante do trono de Deus e vai ser julgado um após de um a um, conforme as suas obras, como diz lá em Apocalipse 20, versículos 13, 14 e 15. Se você ler, você vai entender que vai ser julgado, vai ser aberto o livro da vida, o livro das obras, e cada um vai ser julgado conforme as suas obras, e os que voltam com o corpo do pecado, os ímpios que não herdaram a salvação, eles vão ser julgados e vão ser lançados no Hades, no abismo, onde há fogo e enxofre. E esta é a segunda morte, como diz lá em Apocalipse 20, 15, que é a segunda morte, que é quando vai ser atirado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre. Então, aqui os ímpios vão voltar com o mesmo corpo, e já os cristãos vão voltar com um novo corpo, para ser julgado e morar na cidade celestial com Deus. Então, aqui esta palavra que eu deixo para o seu coração. Medite nas Escrituras em 1 Coríntios 15. Você lê do versículo 1 até o final, você vai entender tudo que aqui se fala. Então, esta é a palavra de Deus que eu deixo para o seu coração. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e que Deus o abençoe. Tchau!